é um núcleo de formação de liderança. As inscrições estão abertas agora, depois do culto da manhã, ali na mesa da EBD, ali embaixo, lá embaixo no saguão, e você então vai poder se inscrever no curso Lidere. Então, esse era um anúncio que sairia no vídeo, como o vídeo não saiu, mas agora você está sabendo. Agradecer também ao pastor Carlos, eu sei o quanto ele gostaria de estar aqui. O púlpito, qual pastor que não gosta de pregar, não é verdade? Quando o púlpito, esse púlpito é tão bem representado, o pastor Carlos é o pregador, mas por questões ainda da sua garganta, está se poupando para a noite. E se você quiser ouvir o pastor Carlos, então você tem que vir à noite. Quero convidar você para a noite, a abertura da campanha de missões nacionais. Nós teremos a ceia do Senhor e teremos também 3 reflexões de 10 minutos, cada uma. O pastor Marcos fala sobre a fé, eu falo sobre a esperança, e o pastor Carlos Elias vai encerrar falando sobre o amor. Então, esteja conosco à noite. Bom, nos últimos tempos, pode segurar o primeiro slide ainda, Alex. Deixa eu falar aqui. Nos últimos tempos, uma palavra tem ocupado o noticiário, nosso noticiário. Eu não estou falando da palavra golpe, não se preocupe. Também não vou falar da palavra pedalada. A palavra que nós temos ouvido com muita frequência no nosso noticiário, especialmente no Rio de Janeiro, cidade olímpica, é a palavra legado. O que é legado? Legado, no seu sentido mais popular, de acordo com o dicionário, agora sim, significa isso: aquilo que é transmitido às gerações que se seguem. Pode colocar o primeiro agora, Alex, para o pessoal poder visualizar. O que é legado? Legado é isso: o que é transmitido às gerações que se seguem. É por isso que tem se falado muito sobre legado ultimamente, mais especificamente sobre o legado olímpico. O que essas Olimpíadas deixarão para o futuro da nossa cidade. Especialistas apontam que o grande legado da Olimpíada é a mobilidade urbana, a construção da linha 4 do metrô e também os BRTs, tem na tela as transolímpicas, transcariocas. Outros apontam que o legado são as instalações esportivas que vão ficar, que irão ajudar a comunidade, os cidadãos do Rio a praticarem mais esportes e, quem sabe, no futuro, formar mais campeões. Outros ainda não são tão otimistas e acham que o legado das Olimpíadas será um grande rombo nos cofres públicos e que a população vai ter que pagar essa conta durante muitos anos. E ontem saiu a notícia de que a Justiça do Rio mandou que a Câmara de Vereadores do município reabra ou reinstale a CPI das Olimpíadas para investigar os gastos com as Olimpíadas. Alguns dizem então que as Olimpíadas deixarão para nós, quem sabe, um legado maldito. Foi assim em Montreal. Pode colocar a logo aí, Montreal, que sediou as Olimpíadas, o próximo slide. Montreal sediou as Olimpíadas em 1976. E a cidade canadense, embora seja um país de primeiro mundo, teve um prejuízo de mais de 2 bilhões de dólares. E essa dívida foi o legado às gerações que vieram depois. Essa dívida demorou mais de 30 anos até ser totalmente quitada. O fato é que todos nós nos preocupamos com o legado, com aquilo que deixaremos para trás, com aquilo que deixaremos para gerações que virão depois de nós. Vejo hoje muita gente trabalhando para proporcionar, não apenas para proporcionar conforto para si e para a sua família, mas muita gente trabalhando muito também para deixar algo de material, algo de tangível, algo de concreto, seja o que for, uma casinha ou uma poupança, não sei, para aqueles que virão depois, especialmente para os filhos e para os netos. Porque é aquilo que nós fazemos hoje que determina aquilo que deixaremos para os que virão depois de nós. É o nosso comportamento hoje que determina o nosso legado. O tema dessa manhã é esse, está na tela: vivendo para deixar. E convido você a acompanhar então na tela também o texto base dessa manhã, João capítulo 13, versículo 1.
Diz assim, vamos ler todos juntos? Um pouco antes... Amou-os até o fim. Pai, já temos ouvido tanto de Ti nessa manhã, quantas coisas maravilhosas o Senhor tem feito no mundo, durante as Olimpíadas, lá no Peru, quantas coisas temos visto aqui e ouvido, Pai, mas ainda pedimos nessa manhã, que o Senhor fale conosco agora através dessa palavra, porque nós precisamos da Tua palavra, precisamos ouvir, precisamos aprender. Não há ninguém aqui que saiba tanto, que não possa aprender mais um pouco. Fala com a gente, em nome de Jesus, amém. Esse capítulo 13 do Evangelho de João começa então com a narrativa da última noite de Cristo. João narra a última ceia de Jesus com seus apóstolos no cenáculo. E ele começa essa narrativa afirmando que Jesus sabia que havia chegado a sua hora. Em outros momentos anteriores, Jesus havia dito, olha, a minha hora ainda não chegou. A hora dele ainda não havia chegado. Mas agora, João capítulo 13, o texto diz que ele sabia que iria deixar esse mundo e voltar para o Pai. E mesmo sabendo que o fim estava próximo, Jesus continua fazendo o que sempre havia feito. Diz o texto que ele amou os seus que estavam no mundo e os amou até o fim. O que significa essa expressão, amou-as até o fim? O que João quis dizer com isso? A expressão original no grego é eistelos, e ela dá margem a duas interpretações. Em primeiro lugar, essa expressão significa, ou tem o sentido de tempo. Até o fim, pode passar, Alex. Até o fim quer dizer que Jesus amou o tempo todo, desde o primeiro dia até o seu último dia. Na sua cruzada amorosa de viver o amor de Deus e de mostrar esse amor ao mundo, Jesus amou o tempo todo. Ele nunca tirou um dia de folga. Ele não tem nenhum momento em sua vida em que ele tenha dado uma pausa no seu amor ou deixado de amar. Mesmo sofrendo a maldade humana, ele nunca desistiu de amar. Ele amou os seus, mas ele amou inclusive aqueles que não amaram, aqueles que não corresponderam, aqueles que não respeitaram, não reconheceram como o Senhor. Ele amou aqueles que o negaram, o traíram, amou até aqueles que o crucificaram. Quando a gente olha para João capítulo 21, a história de que Pedro negou Jesus, mas Jesus tanto amou Pedro que lá em João capítulo 21, naquela conversa na beira do mar da Galileia, na praia, Jesus vai perguntar, Pedro, tu me amas? E ali naquela manhã, naquele dia, Pedro é restaurado por Jesus para o ministério, para liderar aquele grupo de apóstolos então. E nós aprendemos com Jesus então que uma vida de amor é um caminho marcado pela perseverança e não pela desistência. Jesus não desistiu de Pedro. É um caminho marcado pela restauração e não pelo abandono. É um caminho marcado pelo perdão e não pelo rancor. Jesus nos ensina que ninguém pode deixar um legado abençoador, um legado de amor, se não estiver disposto a perdoar. Mas em segundo lugar, essa expressão também tem outro significado. Não apenas no sentido de tempo, mas também no sentido de intensidade. Carson vai escrever no seu comentário de João que essa expressão eistelos pode ser também entendida no sentido de intensidade. Nesse sentido, ele diz, podemos entender que Jesus amou totalmente, ou Jesus amou ao máximo, diz ele. Jesus amou tudo que tinha para amar. Ele nunca dosou o seu amor, ele nunca poupou o seu amor, ele nunca regulou o seu amor, ele nunca teve medo de amar, ele não estabeleceu condições para ninguém, para que ele desse seu amor. O amor dele nunca foi objeto de barganha, olha, se você fizer isso eu te amo. Não, ele nunca impôs restrições, ele amou como viveu, ou seja, com intensidade. E esse amor intenso de Jesus, então, na verdade é um reflexo do amor de Deus pela humanidade, e é esse amor que vai levá-lo em última instância, dali a poucas horas depois dessa ceia, ele vai estar na cruz para morrer pelos nossos pecados. Ele mesmo diz, está na tela,
ninguém tem amor. Pode passar? Próximo slide. Vamos todos juntos? Ninguém tem amor. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Foi isso que ele fez. Jesus amou até o fim. O comentarista Michael Latke, ele vai dizer inclusive que João colocou essa expressão de propósito. João quis empregar aqui um duplo sentido. Ele queria dizer que Jesus amou até o fim, ou seja, que Jesus amou até o seu último dia, mas que também Jesus amou totalmente. Esse foi Jesus, ele viveu o amor de Deus, ele amou a Deus, ele amou os seus, ele amou a todos, por isso ele deixou um legado de amor. Mas agora eu convido você a deixar Jerusalém, ou deixar Jesus um pouco de lado, é claro, de maneira figurada, mas vamos deixar Jesus um pouco de lado, vamos entrar numa máquina do tempo e voltar quase 900 anos na história. Nós já compartilhamos aqui Jesus Cristo na sua última ceia. Agora vamos continuar em Jerusalém, só que vamos voltar 900 anos. Não estamos mais no cenáculo. Agora imagine que chegamos ao templo, ou melhor, ao palácio real em Jerusalém, onde habitava o rei de Judá. Estamos agora no ano 841 a.C. E no palácio nós vamos encontrar um rei, o rei Jeorão, rei de Judá. O palácio está vazio, há poucas pessoas, não há mais tesouros como na época de Salomão, já levaram tudo. Jeorão tem 40 anos de idade, está muito doente. Como será que Jeorão, o rei, chegou nessa situação deplorável? Em 2 Crônicas, capítulo 21, nós lemos a história desse rei. Jeorão sucedeu seu pai, Josafá, como rei de Judá. E Josafá foi um bom rei, um rei que fez aquilo que agradou ao Senhor. Mas filho de peixe nem sempre peixinho é. Na verdade, a Bíblia mostra muito claramente que relacionamento espiritual com Deus é pessoal e intransferível. Ninguém pode se garantir no relacionamento do outro. Nenhum filho pode se garantir no relacionamento do pai ou da mãe com Deus. Nenhum marido pode se garantir no relacionamento da esposa com Deus, ou vice-versa. É preciso buscar o seu próprio relacionamento. Então Jeorão assumiu o trono quando seu pai Josafá morreu. Ele tinha na época 32 anos de idade, e como era o primogênito, ele era o herdeiro natural do trono de Judá. Jeorão tinha 6 irmãos mais novos do que ele, e a Bíblia diz que depois de um tempo no trono, quando ele então já havia estabelecido sua posição, já havia fortalecido no trono, o que ele fez? Mandou matar os seus 6 irmãos. Não apenas mandou matar os seus irmãos, mas também mandou matar outros líderes do povo, outros chefes de Israel. Isso nós encontramos isso tudo em 2 Crônicas 21. Jeorão era casado também com a filha de Acabe, rei de Israel. Acabe, se lembra, casado com Jezabel. E Jeorão então preferiu seguir o exemplo do seu sogro, ao invés de seguir nos caminhos do pai. Ele fez as escolhas erradas. A Bíblia diz que durante seu reinado os edomitas revoltaram contra Judá. A Bíblia também diz que a cidade de Líbna declarou independência, porque Jeorão havia abandonado Deus, o Senhor, o Deus dos antepassados. E a Bíblia ainda diz que ele fez o seguinte, vamos ler na tela todo mundo junto? O que ele fez ainda de pior ainda? Que tragédia, deveria fazer o povo se aproximar de Deus e faz o povo o quê? Se afastar do Senhor. Essa aí foi a gota d'água. Depois disso, o que vai acontecer? Ele vai receber uma carta do homem de Deus, o profeta Elias. E essa carta é uma sentença. Elias diz o que iria acontecer com ele. E tudo que o profeta disse, tudo que o homem de Deus disse naquela carta, tudo que Elias disse realmente aconteceu. Primeiro, os filisteus e os árabes atacaram o reino de Judá. E a palavra diz, na verdade, que foi Deus quem despertou a hostilidade dos outros povos contra Judá. Aqueles povos então invadiram o palácio, roubaram os tesouros de Judá, levaram os filhos de Jeorão, levaram as esposas de Jeorão, e o único que ficou
foi o menino mais novo, o filho mais novo, Acasias. Depois disso, a Bíblia diz que o Senhor afligiu Jeorão com uma doença, um tumor no intestino. E o fim daquele rei foi triste. Leia comigo na tela, 2 Crônicas 21, 19 e 20. Algum tempo depois, tinha 32 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem que ninguém o lamentasse e foi sepultado na cidade de Davi, mas não no túmulo dos reis. Que legado! Que legado! Sabe, o que me chama a atenção aqui não é tanto a ação de Deus. O Senhor não tinha como deixar aquilo passar em branco. Com Deus não se brinca, ninguém burla de Deus. Então Deus tinha que fazer justiça, Ele tinha que pesar a mão. Jeorão colheu o que sempre plantou. Ele mandou matar os irmãos, ele levou o povo a se prostituir, a abandonar os caminhos do Senhor. Deus não iria deixar isso passar. Mas o que me chama a atenção aqui é a reação do povo. O povo não fez nenhuma fogueira em sua homenagem, como era costume. Todos os outros reis tinham tido esse tipo de homenagem, e ele não. Ninguém o lamentou, ninguém chorou por Jeorão, e ele foi sepultado em Jerusalém, sim, na cidade de Davi, mas não no túmulo dos reis. Ele foi sepultado à parte, longe dos outros reis. Que legado! Eu gosto da versão da Almeida, século 21, porque fala de maneira muito clara o seguinte. Pode colocar na tela aí, Alex, o próximo slide? Olha o que diz a Almeida, século 21. Morreu sem deixar saudades. Coisa triste é morrer sem deixar saudades. Jesus Cristo e Jeorão, duas vidas muito diferentes, vividas de diferentes maneiras, manifestando diferentes valores, dois legados totalmente diferentes, um que levou o povo a se aproximar de Deus, o outro que afastou o seu povo da presença de Deus, um que amou até o fim e o outro que morreu sem deixar saudade. Eu imagino se hoje os 12 estivessem aqui em carne e osso. Imagine que estamos numa conferência, uma grande conferência abençoada como o United, por exemplo. Estamos aqui, Jesus Cristo e Jeorão. Eles vão ser os preletores de 2 oficinas. Mas tem um problema. As 2 oficinas vão acontecer no mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Você só pode participar de uma. Qual você vai escolher? Bom, de repente alguém vai dizer, mas eu quero ouvir Jeorão porque a gente aprende com as experiências ruins, né? De repente alguém, né? Não, eu não vou ouvir Jesus não, eu vou para a oficina de Jeorão porque quem sabe ele possa aprender alguma coisa, tem curiosidade, ok. Mas tem mais uma coisa, as 2 oficinas vão ter o mesmo tema. Como viver bem e ser feliz. Jeorão e Jesus Cristo. Qual você escolheria? A de Jesus ou do rei que morreu sem deixar saudade? Eu escolheria de Jesus, certamente. Sei que você também. Não temos dúvidas de que Jesus é mais interessante, a vida de Jesus é muito mais linda, as palavras de Jesus são muito mais abençoadoras, o legado de Jesus é muito mais rico. Ninguém quer passar tempo com Jeorão, ninguém quer ser como Jeorão. Queremos estar com Jesus, queremos ser como Jesus. Então, voltamos a Jesus agora para concluirmos essa mensagem. Se quisermos ser como Jesus foi, se quisermos viver como Ele viveu, se quisermos deixar o que Ele deixou de legado, precisamos estar em nossa vida então dispostos a vivermos da maneira que agrada a Deus. Em primeiro lugar, eu quero apenas colocar 2 coisas. Em primeiro lugar, o exemplo de Jesus destacar a renúncia. Porque quando Paulo vai falar aos filipenses, como Paulo vai dizer para os filipenses seguirem o modelo de Cristo, ou ter a mesma atitude que teve Cristo Jesus, ele vai destacar isso. Filipenses 2, está na tela, de 5 a 7, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus,
não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Nós queremos amar como Jesus amou, nós queremos viver como Jesus viveu, mas não conseguiremos isso sem renúncia. A vida de Jesus foi marcada por renúncia pessoal. Ele renunciou tudo, ele renunciou a sua posição na glória dos céus ao lado do Pai. O Verbo se fez carne, como disse João, e estando em forma humana, ele renunciou ao status desse mundo, ele nunca se preocupou em chegar ao topo do sinédrio, a ser o sumo sacerdote, ele não estava preocupado com o status religioso, ele renunciou às riquezas do mundo. Você vai lembrar lá a tentação de Satanás, tentando despertar a cobiça de Jesus para as riquezas do mundo. Ele não quis nada disso. Sabe por quê? Porque quem ama, renuncia. É mais ou menos assim, você mãe, que ama seu filho, vai lá, final do mês, dinheiro está curto, você tem a opção de comprar uma coisa para você, ou uma roupa para você, você precisa de uma roupa, não vai comprar à toa, mas seu filho também precisa. Final do mês, você só tem dinheiro para comprar roupa para uma pessoa, para quem você vai comprar? Para o filho, porque quem ama, renuncia. Hudson Taylor, que foi missionário no interior da China durante muitos anos, lá no século XIX, ele vai escrever o seguinte: meça sua vida pelas perdas e não pelos ganhos, não pelo vinho consumido, mas pelo vinho oferecido, pois a força do amor se põe em sacrifício do amor, e o que mais sofre, mais tem para dar. Engana-se quem pensa que o valor de uma vida é medido por aquilo que ela conquista. Não. No reino de Deus, o valor de uma vida é medido por aquilo que essa vida dá. No reino de Deus, quem serve a todos é o maior. E a pergunta nessa manhã que nos cabe é: até onde você tem renunciado ao seu eu, ao seu ego? Como é difícil isso. Renunciar às suas ideias, aos seus sonhos pessoais de grandeza, ao seu direito de ter razão, à sua vontade de estar sempre certo. Até que ponto você tem renunciado isso? Jesus Cristo não foi aquele que apenas amou até o fim, ele também foi aquele que renunciou a tudo por amor. Mas em segundo lugar, para viver como Jesus viveu e para deixar um legado como ele deixou, eu creio que também precisamos de obediência. Obediência, sim. No mesmo texto, Paulo diz aos Filipenses o seguinte: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Se quisermos amar como Jesus amou, se quisermos viver como Jesus viveu, se quisermos deixar um legado como Jesus deixou, será preciso obedecer como Jesus obedeceu, e ele sempre obedeceu ao Pai. Jesus Cristo foi um exemplo de obediência. Ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista, não porque precisasse, não porque ele tivesse pecado, mas ele quis se batizar para que fosse cumprida toda a justiça, e isso é obediência. No Getsemane, sentindo a aflição da cruz que se aproximava, ele ora ao Pai e pede: afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Obediência. Ele em tudo foi tentado, mas nunca pecou, ele nunca desobedeceu à vontade de Deus. Obediência. Não conseguiremos impactar ninguém, não conseguiremos viver uma vida que abençoe outras vidas, não conseguiremos deixar um legado que vale a pena ser lembrado se não obedecermos a Deus. Ninguém pode esperar ser como Jesus e deixar um legado de bênção se não estiver disposto a obedecer a Deus. É possível até, preste atenção, é até possível que eu atinja ou você atinja a emoção das pessoas. É possível criar certo espaço, criar um movimento na mídia, ter espaço nas redes sociais, é possível até se destacar humanamente falando, mas não será possível deixar um legado de bênçãos, porque não são as suas ideias, não são os seus planos, não são os seus sonhos, não é o seu talento. Há muita gente que engana a si mesmo, vai seguindo pelos seus próprios caminhos, pelas suas próprias ideias, como se Deus não soubesse, como se Deus não estivesse vendo, e quer que no final tudo corra bem, quer no final chegar na vontade de Deus. Não dá. Não dá para você chegar no centro da vontade de Deus se você resolve usar os seus atalhos, os seus caminhos. Não dá. É preciso obedecer a Ele. É preciso chegar lá. Isso é ilusão.
ou melhor, é desobediência. A vida de Jesus então foi marcada pela sua obediência. A nossa vida também deve ser. O que precisa direcionar a sua vida, o que precisa direcionar a minha vida, então, é a vontade de Deus. Só assim será possível deixar um legado abençoador para os que virão depois. Jesus Cristo foi esse. Jesus Cristo não foi aquele que apenas amou até o fim, não. Jesus Cristo foi aquele também que foi obediente até a morte, e morte de cruz. Concluo dizendo então que a vida de Jesus nos inspira. Seu amor, sua renúncia, sua obediência. O legado de Jesus nos faz prosseguir. Na verdade, a minha vida é um legado da vida de Jesus. A sua vida também. A sua vida é um legado daquilo que Jesus viveu. Só sou o que sou porque Ele foi quem foi. Só sou o que sou porque Jesus fez o que fez. Só sou quem sou porque Jesus amou tanto que amou. Mas também só sou hoje o que sou porque muitas pessoas seguiram as pegadas de Jesus, me abençoaram e ainda me abençoam. A minha vida é um legado da vida de Cristo e da vida de Cristo em outras pessoas. Só sou quem sou porque Jesus foi quem foi. Georão não deixou saudades. O seu legado já se perdeu há muito tempo atrás. Ninguém lembra dele. Mas ainda há muitos hoje vivendo como Georão, cometendo os erros que ele cometeu, desobedecendo a Deus, vivendo para si e para as suas vontades. Há muitos Georões lá fora, gente que não conhece a Deus ainda, gente que não sabe quem é Jesus. Mas o mais triste é que também há muitos Georões aqui dentro. Estou falando aqui dentro não especificamente dessa igreja, mas dentro da comunidade cristã. Gente que vive no meio do povo de Deus. Gente até que foi ensinada sobre a verdade pelos seus pais. Georão teve um bom pai, Josafá, um homem de Deus. Tem gente que tem isso, tem um bom pai, uma boa mãe dentro de casa, mas vive como o Georão viveu, de acordo com a sua vontade, longe dos caminhos de Deus. Max Lucado, em seu livro 6 Horas de uma Sexta-feira, fala logo no início de um certo dia que ele passeava, ou ele caminhava, melhor dizendo, por um cemitério, e se deparou com uma lápide, a lápide de uma mulher. Interessante que chama a atenção que nessa lápide não constava a data de nascimento dela, nem a data de morte. Constava apenas o nome de 2 maridos, ela teve 2 maridos. Chamava também a atenção dele o que dizia o seu epitáfio, ou seja, o que estava escrito no túmulo daquela mulher. Estava escrito assim: Grace, está na tela aí? Grace Llewellyn Smith, era o nome dela. Dorme, mas não descansa. Amou, mas não foi amada. Tentou agradar, mas não agradou. Morreu como viveu, sozinho. Não conheço essa mulher, você também não conhece, mas por aquilo que a lápide dela diz, podemos imaginar quão triste foi sua vida. Vida sofrida, certamente. Podemos imaginar aí a memória que ela deixou. Podemos imaginar o seu legado. Eu não sei o que vão escrever na sua lápide. Não sei se vão escrever alguma coisa. Não sei o que colocarão no programa do seu culto fúnebre. Não sei o que alguém vai dizer a seu respeito lá no culto fúnebre. Eu não sei se vão chorar de saudade de você. Não sei se você vai morrer sem deixar saudades ou não. Não sei. Eu não sei e você não sabe. Mas o que eu sei é que você deixará um legado. Bom ou mal, você deixará alguma coisa. Todos nós estamos vivendo para deixar alguma coisa. Mas a pergunta que cabe nessa manhã é: o que você está deixando?
Qual o legado que você tem construído? Porque é aquilo que nós vivemos hoje que determina aquilo que nós deixaremos. Só desejo que não seja você daquele que irão falar assim: meu pai não lia a Bíblia comigo. Minha mãe não costumava orar comigo. Na minha casa, meus pais não costumavam agradecer a Deus antes das refeições. Lá em casa, nunca fizemos um culto doméstico. O meu casamento com ela ou com ele fracassou porque nós não buscamos a vontade de Deus. Esse meu vizinho me conhecia, me viu aflito tantas vezes, nunca me falou de Jesus. Aquele meu colega de trabalho nem parecia que era crente, ele nunca demonstrou ser cristão. Só espero que não falem isso de você. Que você vive então como se estivesse em Jerusalém. Não como se estivesse no palácio do rei Jorão, não. Viva como se estivesse em Jerusalém, ou seja, viva como se você estivesse aos pés da cruz, no Monte Calvário. Que você viva para deixar. Viva amando a Deus e amando ao próximo. Viva renunciando ao seu eu. Viva obedecendo a Deus. Viva sob a direção do Espírito Santo. Viva vivendo como Jesus viveu, para que mais pessoas possam viver como Jesus. Viva para deixar um legado de bênçãos. Viva aos pés da cruz. E que para tanto o Senhor nos abençoe. Amém. Nesse momento o ministério de adoração vai cantar a música. Vamos cantar a música que diz: mais de ti, menos de mim. Porque se quisermos viver como Jesus viveu, se quisermos deixar o que Ele deixou, será preciso ir até atrás dele, ir após ele, negar-se a si mesmo. Será preciso que você tome a sua cruz a cada dia e que você o siga.